Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, obrigado por você estar aí para acompanhar mais uma aula do nosso curso de teologia, sendo que dessa vez nós estamos estudando os livros históricos, que é a coleção de livros que conta a história de Israel, desde a entrada na terra que Deus havia prometido, até a bonita história de Esther. E dessa vez nós estamos dando continuidade à nossa aula. Nós estaremos falando a respeito do livro de 2 Samuel. Nós falamos já de 1 Samuel, onde nós contamos a história de Samuel, de Saul e Davi. E o livro de 1 Samuel, ele termina com a morte de Saul. Então agora, 2 Samuel vai apresentar, o reinado de Davi, os erros e os acertos do rei. Então, na aula número 4, é 2 Samuel, 1 Reis, mas nós vamos contemplar nessa primeira etapa apenas o livro de 2 Samuel. Tá? Então, os tópicos do nosso material, você que tem o material, faça a leitura do material. E essa aula histórica é importante também a leitura na própria Bíblia, porque são textos autoexplicativos. Bom? Então, o 2 Samuel tem uma esfera de ação aí de aproximadamente 37 anos, haja vista aí que o reinado de Davi durou 40 anos, Então vai desde a morte do rei Saul, tem uma retomada da morte do rei Saul, até a compra do local para o templo que Salomão construirá na sequência da história do livro, dos livros históricos. Então Davi reinou 40 anos em Israel. Sabemos que ele reinou primeiramente uma parte apenas, que é a parte de Judá, estabelecendo o seu reino em Hebron. Lá ele ficou 7 anos e mais um pouquinho. E depois, com o reino completo, mais 33 anos, é a história do conhecido rei Davi. E, por coincidência, os 3 primeiros reis de Israel, todos eles reinaram 40 anos. Foi 40 anos o reinado de Saul, primeiro rei de Israel, 40 anos do reinado de Davi, e o terceiro rei, Salomão, com a construção do templo, também 40 anos. Acredita-se que, originalmente, o livro de 2 Samuel, 1º e 2 Reis, era um livro unificado, chamado Livro do Reino. Tá? E aí também há uma grande discussão sobre a autoria do 2 Samuel, que poderia ser uma parte do próprio Samuel, mas aí especula-se que seria o profeta Natã, ou até mesmo o sacerdote Abiatar, que teria escrito o 2 Samuel, haja vista que Samuel morre ao decorrer dos seus livros. Aqui um esboço do livro de 2 Samuel, primeira elevação de Davi, ou seja, Davi reinando, cumprindo aquilo que Deus havia levantado ele com a morte de Saul. Vai ter a morte do filho de Saul, e Davi vai estabelecer o seu reino em todo Israel. E aí também a Bíblia não camufla o erro desses homens, vai apresentar também os pecados de Davi, os tropeços de Davi, e os últimos anos do reinado de Davi. Então, a história do livro contempla, após a morte de Saul, Davi, com 30 anos de idade, relativamente jovem, reinou sobre toda a tribo de Judá, e a sede do seu governo foi em Hebron. Lá foi 7 anos e meio, como há pouco eu falei. Nesse período, Isbosete, que é o filho de Saul, que ficou no lugar de Saul, reinou durante algum tempo ali como um fantoche, dominado, foi um reino desastroso, e só depois que Davi passou a reinar em todo Israel. Então é interessante o contraste entre 2 Samuel e 1 Crônicas, que contam praticamente a mesma história, mas um apresenta Davi como homem e o outro apresenta Davi como rei. Então foi um período de expansão de Israel, foi um período de prosperidade em Israel. Davi, um homem de guerra, que derrotou os inimigos à volta de Israel, ampliou a extensão de terra, enriqueceu o reino de Israel com os despojos alcançados na batalha. Ele também, apesar dos seus erros, ele tipifica
Cristo também, né? Ele mostra uma questão espiritual, um profeta, um poeta, um adorador, né? Mas a Bíblia, como eu disse, não ocultou as suas falhas, mas sem sombra de dúvida, um rei muito amado pelo povo até os dias de hoje, muito mencionado Davi, muito contado a história de Davi, o pastor de Israel, né? Davi também, aqui nós temos um diagrama, né, um organograma mostrando aí a família de Davi. A família de Davi é um ponto fraco da sua história, né, porque Deus vai requerer os erros de Davi em cima da trajetória da sua família. E aí se vê que Davi casou com muitas mulheres, né? A história vai contando, né? Abigail, Maaca, Ragite, Abital, e ali ele vai ter muitos filhos, e esses filhos, alguns deles também vai trazer muito trabalho para ele. Então tá aí a história, né? A genealogia de Davi. Davi, suas esposas e as suas concubinas também, a qual o livro também narra isso, né? Então nós sabemos que esses homens do passado erraram, né, pela poligamia. Essa nunca foi a vontade de Deus. Todos eles, né, também erraram, né, tropeçaram nessa questão que Deus não era o gosto de Deus, e eles arcaram com a consequência de seus erros, né? Então tem uma palavra que vai aparecer aí que é concubina, que é algo que a gente hoje, né, na modernidade, nos dias atuais, a gente não ouve muito falar, né? Mas eram moças como se fossem segundas esposas, né? Não eram a esposa oficial do rei, mas que casavam, né? Os pais davam suas filhas em casamento aos reis, porque ali garantia o sustento dessas concubinas, dessas mulheres, não iria morrer de fome, né? Moraria no palácio, não faltaria nada para ela, nada para os seus filhos. Alguns davam, né, as suas filhas em troca de dívidas, né, ou vendiam as suas filhas para os reis. Então, tanto Davi como Salomão tiveram muitas concubinas, mas o próprio lei, né, o próprio livro de Êxodo, você conferir lá no capítulo 21, vai mostrar regras, né? Deus não concordando, é verdade, com isso, mas a fim de proteger as concubinas, né, Deus estabelece normas para que elas não sejam abandonadas e não pereçam, né? Então o texto lá de Êxodo, capítulo 21, vai ter aí algumas coisas sobre as concubinas. E agora sim eu apresento um resumo, né, do livro de 2 Samuel, comentando aqui alguns pontos. Claro que a história é muito longa, por isso eu decidi dividir a aula 4, né, que seria 2 Samuel e 1 Reis, em duas partes, porque se nós contássemos todas as histórias detalhadamente, ficaria demasiadamente longa a nossa aula, e muitas histórias também, claro que o irmão, a irmã que é estudante da Palavra de Deus já conhece. Então nós vamos trazer aqui um resumo, como eu falei, a importância, né, a leitura do texto bíblico direto na Bíblia, pois o texto é autoexplicativo. Mas vamos lá. O capítulo número 1 de 1 Samuel vai apresentar um amalequita, né, um espertinho, que possivelmente encontrou o corpo de Saul, né, de Jonatas, seu filho, vai tirar a coroa, né, o bracelete, e vai levar ali a Davi, possivelmente querendo algum prêmio, né, porque sabia, era notório para todo mundo que Saul buscava a vida de Davi, e esse quer aparecer de herói, né, trazendo a notícia para Davi que teria matado ele, e vai criar uma história. Veja que não há uma contradição do livro de 1 Samuel, onde apresenta a morte de Saul, ele se suicidando, com essa história que vai ser contado aí por esse amalequita, né? Possivelmente ele incrementou essa história, se colocando ali como herói, querendo algum benefício em cima disso, né? Mas, ao invés de Davi aprovar a atitude dele, Davi se ira, né? Porque ele matou o ungido do Senhor. Se fosse para matar Saul, Davi já havia matado, como nós já estudamos na outra aula, tá? Então, se você ir lá ao capítulo 1, 14, 15, você vai ver Davi mandando matar esse amalequita, né? E também o lamento de Davi pela morte de Saul e do seu filho. Então veja que até o final da vida de Saul, nunca Davi o teve como inimigo, e Davi, de uma certa forma, mostra um apreço, um amor que ele tinha pela casa de Saul, compondo esse lamento
do final do capítulo 1 do livro de 2 Samuel. Quando a gente vai para o capítulo número 2, você vê Davi indo para Hebrom e ali estabelecendo o seu reinado na região de Judá, dominando ali sobre Judá e Benjamim. É a primeira vez que o reino está dividido, a gente sabe que lá na frente vai dividir novamente, mas por 7 anos e meio vai acontecer essa divisão. Davi reina em Judá e Isbosete, o filho de Saul, vai reinar no restante de Israel. Isso não vai durar muito tempo. Esse reinado de Isbosete ele é contraditório, perturbado, umas pessoas vão começar a trair ele, e na verdade o povo já sabia que o rei era Davi, Deus havia levantado Davi para reinar e não tinha outra coisa a ser feita, isso iria acontecer. O capítulo 3 vai descrever o nascimento dos filhos de Davi em Hebrom, vai dar ali o capítulo 3 o nome de vários filhos que nasceram naquele tempo, e os aliados de Isbosete, que é o rei da outra parte de Israel, começa a passar para o lado de Davi, não quer mais que Isbosete reine, e ali o reino de Davi vai se formando para que ele tome conta de todo Israel. O capítulo 4 vai mostrar a morte de Isbosete, uma traição, ele acaba perdendo o reino, e acontece o mesmo erro do Amalequita do capítulo 1, porque eles acabam trazendo a cabeça de Isbosete para Davi, a fim de que pensando que Davi ia premiar eles, Mas voltando, Davi tinha um cuidado pela casa de Saul, a gente vai ver isso inclusive mais para frente, ele procurando alguém da casa de Saul para abençoar, e ele mais uma vez ordena a morte dos assassinos, porque nunca essa foi a vontade de Davi. E aí nós vamos para o capítulo número 5, quando aí sim Davi está reinando sobre todo Israel. Demorou um bom tempo para que isso acontecesse, mas aquilo que Deus havia separado para Davi cumpriu. Deus é o dono do tempo e nós devemos aguardar. E quando ele reinou ao todo 40 anos, e morreu aos 70 anos de idade, o famoso rei Davi. E o capítulo 5 vai mostrar ele tomando Jerusalém, ali onde futuramente iria se estabelecer o templo. Ele vai entrar pelo canal, vai fazer uma surpresa dos jebuseus que lá estavam, e vai estabelecer ali Jerusalém como a cidade de Davi. Ali vai ser um domínio, um ponto alto do reinado de Davi, dominando aquela terra que é fruto de brigas até o dia de hoje. Quando nós vamos ao capítulo número 6, tem aí, acho que o capítulo mais famoso dessa primeira parte, que é onde Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus, deseja trazer a arca a Jerusalém. Nós sabemos que ela estava lá na casa de Abinadab, deixada lá por 20 anos, e Davi tem o desejo de trazer a arca. Como Jerusalém, a cidade da adoração, não teria a arca que é a presença de Deus. Então ele tem no seu coração o intuito de trazer a arca, futuramente também colocar essa arca dentro do templo. E a gente conhece a história, que ele vai buscar a arca, a intenção é boa, mas a forma de fazer não é a correta. Isso porque ele vai colocar a arca sobre bois, e na verdade eram homens que têm que levar a arca. A arca não repousa sobre coisas, a arca repousa sobre gente. E ali, segundo as leis, os levitas deveriam levar ela nos ombros. A responsabilidade de levar a presença de Deus estava sobre o sacerdócio levítico. E aí a Bíblia vai narrar que próximo à eira de Nacon, um dos bois tropeçam, a arca trepida, e aparece mais alguém muito bem intencionado, que é Uzá, e Uzá vai tentar segurar a arca com as suas mãos, e ele vai morrer. Então, mais uma vez, a ideia de a intenção é boa, mas a forma de fazer é errada, Deus não vai aprovar. E então vai vir um grande espanto sobre aquela comitiva, porque alguma coisa estava errada. E aí a gente vai ver entrando em cena Obed-Edom, no caminho, à beira do caminho. De repente aparece lá Davi, aparece os oficiais do rei,
dizendo: ó, nós vamos guardar a arca aqui. Obed-edom era obediente, temente a Deus. Talvez alguém diria a ele: olha, você vai colocar a arca aí? Acabou de matar ali alguém na esquina. Mesmo assim você quer a arca? E Obed-edom recebe a arca para dentro da casa dele. Veja que a arca fica 20 anos na casa de Abinadab. Não há relatos que alguma coisa boa tenha acontecido a Abinadab, mas aqui o texto no capítulo 6 vai dizer que a arca ficou apenas 3 meses na casa de Obed-edom. E Deus abençoou a casa, a família de Obed-edom. A gente conjectura, né? Os filhos de Obed-edom, a presença de Deus na casa de alguém, de fato faz toda a diferença. Possivelmente Obed-edom tem reverência àquela arca, trata a arca ali como de fato a presença de Deus, talvez um contraste como Abinadab cuidou, e por isso Deus se agrada de Obed-edom, e por isso vai abençoá-lo. Talvez alguém comunica a Davi dizendo: a arca ficou lá, mas Obed-edom está próspero, está abençoado, essa arca ela é abençoadora mesmo. Então Davi intenta em seu coração uma vez mais buscar a arca, e assim ele faz de uma maneira direito, né? Caminhando, fazendo sacrifício, né? Do jeito que deve ser feito, agradando a Deus, e ele vai conseguir levar a arca até Jerusalém. E aí tem também no capítulo 6, né, Mical, né, que já era uma esposa de Davi, quando Davi fugiu de Saul, né? Davi manda trazer Mical. A história aí vai contar que Mical já havia se casado com outro homem, mas mesmo assim Davi manda trazê-la de volta, e ela está ali analisando, né, vendo a chegada da arca e a alegria de Davi, porque a arca de Deus estava vindo a Jerusalém, e ali ele se alegra, e ali Davi dançou, e Mical acha um absurdo, né, o rei misturado no meio do povo, né, e vai ter com ele, como se dissesse: que vergonha, né, seu Davi? Você aí pulando no meio do todo, tirando as roupas, né, de rei, se transformando como qualquer um. E Davi ali, há uma discussão, e ele diz: eu vou me alegrar por aquilo que o Senhor fez, porque o Senhor me colocou no lugar do seu pai Saul. Né? E o capítulo 6 termina dizendo que Mical, né, pela sua crítica, ficou estéril e não teve filhos. Aí nós vamos para o capítulo 7, que é um diálogo ali de Davi com Deus, onde Davi tem o desejo de preparar uma casa, né? Davi tem uma casa, e como que a arca, né, vai viver em um lugar com cortinas. Então o coração de Davi, né, queria a presença de Deus, reconhecer que Deus colocou ele naquele lugar, no lugar de Saul, e agora ele quer construir um templo para o Deus vivo. Mas como era um homem de guerra, você vê como que Deus é exigente, né? Como que Deus é criterioso, irmão. Não dá para fazer de qualquer jeito. Você vê na entrelinhas das histórias, segundo Samuel, a exigência, o critério de Deus, né? Leve a arca, mas leve a arca do jeito certo. Proteja a arca, mas proteja a arca do jeito certo. Faça o templo, mas faça o templo de um jeito certo. Ele vai dizer que as mãos de Davi estão sujas de sangue, que era um homem de guerra, um homem de batalha, mas faz uma promessa, né? Você não vai edificar, mas o seu filho, nós sabemos que é Salomão, edificará um templo e o Senhor habitará naquele templo. Capítulo de número 9, pulando por 9, Davi se lembra da aliança com Jonatas, né? Uma aliança lá do livro de 1 Samuel, um pacto que eles tinham, e ele tem o desejo de abençoar alguém da casa de Saul, e aí entra, né, Mefibosete, né, um personagem que passou a ser conhecido pelas pregações, por louvores, né, aquele que estava distante da casa do rei, né, aquele que tinha problema nos pés, que a sua ama o deixou cair, e Deus, né, usa Davi para abençoar ele, lembra-se dele, traz ele para o palácio, e aquele que é desprezado, Deus tem uma exaltação na vida de Mefibosete, uma história magnífica. E aí nós vamos para o capítulo 10, onde narra muitas guerras de Davi, vitórias de Davi contra os filisteus, contra os sírios, e ele aumentando a riqueza, aumentando
o território de Israel e Deus sendo com ele, falando com ele a cada batalha, ali um apogeu do homem de guerra, né, daquele que Deus havia ungido e o capacitado. Porém, quando chega no capítulo 10 é o pico da história de Davi, porque a partir dali ele começa a deslizar e começa os problemas para Davi e na casa de Davi, o pecado de Davi que a Bíblia não ocultou, e mais que isso, né? Um Deus que perdoa pecado, que é bom para perdoar pecado, é misericordioso, mas que não livra a pessoa da consequência do pecado. Então Deus não escondeu o pecado de Davi, puniu Davi, mesmo tendo perdoado, né? Então tem as consequências. Todo pecado tem consequências, mesmo que Deus o perdoe, né? Então algumas pessoas que pecaram, depois vieram para Cristo, e mesmo cristãos continuam herdando, né, o resultado daquilo da sua vida que teve longe de Jesus, né? Ainda quem teve filhos continua pagando pensão, respondendo processo na justiça, né? Às vezes problemas de enfermidades por pecados que cometeram antes. Então há uma consequência, né? Deus livra da morte eterna, mas a consequência é que o homem plantar, isso também ele ceifará, né? Ninguém escarnece de Deus. É a famosa lei da semeadura. E o capítulo 11 começa a semeadura negativa da casa de Davi, onde nós vamos ter lá o adultério de Davi, né? Chegado o tempo que os reis iam à guerra, né? Davi ficou ocioso, né? Por isso que já diz, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? E ele resolveu ficar no palácio, passear no terraço do seu palácio, e ali ele cobiçou Batseba, que estava se banhando do outro lado, né? Houve o erro de Davi, possivelmente houve o erro dela também, né? E Davi, usando da sua autoridade, manda chamar ela para o palácio, né? E ali tem relações com ela, ela fica grávida, e ali Davi não vigiou, e começa uma página muito triste da história do rei, né, que poderia ter uma história sem nenhuma mancha, né? Mas é o perigo, né, de quando chega no topo, é o perigo quando está no alto, né? Mais fácil a pessoa fraquejar quando está rica, famosa, né, do que quando ela está ali pelejando dia a dia, né? O orgulho, soberba vai chegar quando as pessoas estão no alto, né? E a Bíblia descreve, né, com precisão a fidelidade de Urias, que era a mulher, que era o marido, né, de Batseba. Então eu quero ler aqui, né, o 2 Samuel, dentro do capítulo de número 11, onde nós vamos ter lá do verso 8 ao verso 11, que diz assim: E Davi disse a Urias: Desce à tua casa e lava os teus pés. E Urias partiu da casa do rei, e ali seguiu-lhe uma porção de carne da parte do rei. Urias, no entanto, dormiu na porta da casa do rei com todos os servos do seu senhor, e não desceu à casa de Davi. E quando contaram a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa, disse a Urias: Não vieste da tua jornada? Por que então não desces à tua casa? E Urias disse a Davi, verso 11: A casa e Israel e Judá habitam em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus servos do meu senhor estão acampados nos campos abertos. Entrarei então eu na minha casa para comer e beber e se deitar com a minha esposa? Como tu vives e como vive a tua alma, tal coisa não farei. Meu Deus, que fidelidade de Urias, né? Davi falou: olha, vai para tua casa. Na verdade, ali talvez ele estivesse, né, programando, né, encobrir o seu ato, o seu erro, o seu adultério, fazendo com que o filho, né, o Urias pensasse que o filho era dele, né, ele estava em guerra, né, mas eles não, eu não posso ir para minha casa, se deitar com a minha mulher, enquanto meus companheiros estão lá na peleja. Eu não, vou ficar dormindo aqui na porta do palácio, não vou para casa e não vou sair aqui, né. E aí foi mais covarde ainda Davi, né, quando ele manda matar Urias. Se você tem o nosso material em mãos,
lá na página de número 99, tem uma informação complementar, né, acerca aí do pecado de Davi, né? Davi estava pecando contra Deus, contra Urias, mas traindo também, né, a confiança da família ali de Batseba. Lá na página 99, diz assim, ponto 1, traiu o avô de Batseba, que se chamava Aitofel, que era conselheiro de Davi, né? Então tinha pessoas próximas da casa de Batseba que serviam a Davi com retidão. Davi traiu toda essa família, né? Davi deveria ter conhecido Batseba desde pequenina, então, né? Porque conheceu o avô Aitofel. Deveria se orgulhar de que seu filho Eliã se tornaria um guerreiro e sua neta Batseba se casaria com outro guerreiro, que era Urias, né? Então, Aitofel era feliz, né? Mas Davi destruiu tudo aquilo, né? E traiu também a Eliã, que é o pai de Batseba, né? E traiu Urias, o marido da jovem, e o nome dos dois constam na listagem dos grandes guerreiros de Davi, né? Então Davi pagou com mal aqueles que só lhe fizeram bem. Mas, como eu falei, o salário, né, do pecado vem, a resposta do pecado vem, e o capítulo 12 vai mostrar Natã, o sábio profeta, né, com delicadeza, com sabedoria, corrigindo o rei, né? Veja que não é fácil corrigir um líder, corrigir um rei. Precisa ser alguém que tenha um bom nome, alguém muito próximo do rei, muito próximo do líder. Às vezes algum líder, em algum desvio de conduta, não ouvirá alguém de muito distante. Ele vai ser corrigido por alguém temente a Deus, que ele respeite também e que esteja próximo dele, né? Não adianta pessoas de fora que não convivem com um líder tentar corrigi-lo. Você vê que Natã vai se apresentar ali, e eu destaco aqui como é importante, né, que os líderes tenham perto deles gente fiéis. Um bom líder cercado de maus conselheiros, ele vai se corromper, né? Mas quando um líder tem bons conselheiros temente a Deus à sua volta, a tendência é prosperar a sua liderança. E então ele vai chegar e corrigir, né? Lá no capítulo 12, acho que vale a pena a gente dar uma conferida também, né? Lá no livro de 2 Samuel, dentro do capítulo de número 12, se você quiser também acompanhar com a sua Bíblia, do verso 2 ao 5 diz: o homem rico tinha muitíssimas ovelhas e gado, mas o homem pobre não tinha nada, salvo uma pequena cordeira, a qual ele havia comprado e criado. E ela cresceu junto a ele e com seus filhos, e ela comia da sua própria carne e bebia da sua própria taça, e se deitava no seu peito, e era para ele como filha. E veio ali um viajante ao homem rico, e ele deixou de tomar do seu próprio aprisco e do seu próprio gado, para preparar para o viajante o que havia vindo até ele. Mas tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que havia vindo até ele. E aí o verso 5. E a ira de Davi se acendeu sobremaneira contra este homem, né? E esse homem era o próprio Davi, né? Então ele conta uma parábola mostrando um homem que tinha muito e foi tirado do outro que tinha muito pouco, né? Davi tinha muitas mulheres, concubinas, e foi tirar a de Urias. Quando se acendeu a ira de Davi, houve a revelação de que ele era esse homem, e Davi caiu em si, né, soube que ele havia, como era terrível o seu pecado, né? E aí no capítulo 12 também tem a profecia de Natã de quanto que Deus ia cobrar de Davi, né? Então nós temos lá no capítulo 12, versos 10 e também verso de número 11, que diz assim: agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu me desprezaste e tomaste a esposa de Urias, o heteu, para ser a tua esposa. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei um mal contra ti a partir da sua própria casa,
e tomarei as tuas esposas diante dos teus olhos, e a darei ao teu vizinho, e ele deitará com as tuas esposas à vista desse sol. Ó, Davi, vai vir mal sobre a tua casa. Você tomou a esposa de Urias, também vão tomar suas esposas diante de todo mundo, né? E a gente sabe que essa profecia já começa a se cumprir nos capítulos seguintes, né? Agora chegando aí na metade do livro, capítulo 13 e 14, né? Você vai ver um dos filhos de Davi, Aminon, né? Que era apaixonado por Tamar. Na verdade, eles eram meio-irmãos, né? Irmãos apenas por parte de Davi. E se você ler a história lá, Aminon vai criar, fingir que está doente, né? Pedir uma comida e para atrair Tamar e vai violentar Tamar. Só que Tamar, ela era irmã de pai e de mãe de Absalão, que também era filho de Davi, né? E Absalão não concorda com a história, né? Aquilo que Aminon tinha feito com a sua irmã, e ele vai matar, né, o próprio irmão, o próprio meu irmão, que é Aminon, né? E ali vai estabelecer uma crise terrível na casa, na família de Davi. Você vê que em todo o tempo, né, Davi amava Absalão, amava os seus filhos, mas não consegue, né, controlar aquela situação. E após a morte, né, o assassinato de Aminon, então Absalão sai do palácio, fica anos fora. Davi manda trazer ele, mas não quer falar com ele. Mas lá no capítulo 14, verso 33, Davi finalmente vai perdoar Absalão, né? Mas Absalão já estava ali destinado, obstinado a destruir o seu próprio pai, né? Então você vê o amor do pai em contraste com o amor do filho, o pai que o tempo todo ama Absalão, e Absalão que começa a ver o seu pai como um grande inimigo. E no capítulo número 15, Absalão está colocando em prática uma estratégia para tirar do trono do seu próprio pai, né? Então ele começa a tratar o povo bem, né? São ações populistas. Eu sempre comento com os irmãos em aula, né, que tem líderes populistas, né? Ele não faz aquilo que é certo, às vezes ele faz aquilo que agrada, ou às vezes ele não faz algumas bondades de coração, ele faz alguma bondade por interesse, né? Às vezes você vê pastor distribuindo dinheiro na internet, Deus sabe o coração de cada um, né? Às vezes para as pessoas dizer, olha como ele é bom, né? Fazendo atos, né, que parecem ser humildes, olha como ele é humilde, né? Mas faz aquele ato generoso na frente das câmeras, né? E aí aparece na internet em todo lugar, mas conhece ele quem vive com ele, né? Então esse ato populista, né, era comum, inclusive nos imperadores romanos, né? Para que o povo amasse o imperador. Então mandava benesses, bondade, comida, festa, bebida para o povo, para quando ele chegasse o povo, né, enaltecesse ele, engrandecesse ele. E é esse o plano de Absalão. Quem age dessa forma, age como Absalão, né? Então ele começa a se envolver, se misturar com o povo, julgar as causas do povo. E aí quando chega lá no capítulo 15, ele vai tentar ser rei, vai para cima do palácio, chama ali homens, né, 200 homens, né, dizendo, olha, quando tocar as trombetas, todo mundo vai gritar que Absalão agora é rei, e vem todo aquele povo em direção ao palácio, e Davi se vê obrigado a abandonar o palácio com a sua família, né, com seus valentes, e deixar o palácio para Absalão. E ele começa uma perseguição dos homens de Absalão, em luta com os homens de Davi. Só que Davi deixa 10 das suas mulheres, né, que eram concubinas, lá no capítulo 15, verso 16, para que essas cuidassem do palácio, né? E é essas as concubinas que Absalão vai tomá-las e vai deitar com elas à vista de todo mundo, né? A Bíblia vai dizer que vai se fazer ali uma tenda no terraço onde todo mundo via, né? E Absalão vai deitar ali com aquelas que eram mulheres do seu pai, e era a paga, né? O castigo de Deus, que veio na mesma moeda daquilo que ele havia feito por Urias, né? Lá no capítulo 15, no verso 30, vai mostrar ali um período, né, quão grande era a tristeza de Davi, né? Capítulo 15, verso
30, vai nos dizer assim: e Davi subiu pela subida do Monte das Oliveiras, e chorava enquanto subia, e tinha a cabeça coberta, e seguia os pés descalços, e todo o povo que estava com ele cobria cada qual a sua cabeça, e subiam chorando quando subiam. Então, um período de tristeza de Davi sofrendo aí com a perseguição de Absalão. E lá no capítulo 16, a Bíblia mostra, o que eu acabei de narrar, capítulo 16, verso 21, e Aitofel disse a Absalão, entre as concubinas do seu pai. Então o próprio Aitofel, que era aliado de Davi, agora é um traidor, se alinha a Absalão, e ele é que dá o conselho, entre as concubinas do seu pai, as quais ele deixou para cuidar da casa. E todo Israel ouvirá que tu és odioso ao teu pai. Então as mãos de todos os que estão contigo serão fortes. Assim eles armaram uma tenda para Absalão no topo da casa. E Absalão entrou às concubinas de seu pai à vista de todo Israel. E o conselho de Aitofel, a qual ele aconselhava naqueles dias, era como se um homem tivesse consultado um oráculo de Deus. Assim era todo o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Então aí se cumpriu o castigo, tá? E aí Aitofel, que era aliado, vira um grande inimigo de Davi, e ele tenta, conhecendo a estratégia de Davi, ele vai para cima de Davi nos montes escondidos. Então tá Aitofel e Absalão buscando a vida de Davi. Partindo para os capítulos 18, 19 e 20, você vai ter aí uma batalha dos servos de Davi contra o povo de Israel, e aí no meio da batalha a morte de Absalão. E a narrativa é estranha, Você vê como quando Deus quer punir, julgar, Deus dá um jeito, Porque ele, com a sua jumenta, com o seu animal ali que ele estava, passa e ele fica preso ali pelo cabelo, pela cabeça, é algo até estranho, se pensar. Mas Deus estava entregando Absalão, aos seus inimigos, fruto do pecado dele também. Ele fica pendurado lá até que alguém lhe acerta com dardos e ele vai morrer. E ali acaba a história da perseguição de Absalão contra o seu pai. E Davi volta então para Jerusalém, lá no capítulo 20, e ampara as concubinas, que foram ali violentadas por Absalão. Mas é interessante que Absalão fez muitos males a Davi. Mas quando você vai lá no capítulo 18, você vê o tamanho do amor de Davi por Absalão. Capítulo 18, verso 33, o texto vai nos dizer assim, e o rei ficou muito comovido, e subiu à câmara acima do portão e chorou. E quando subia, assim ele disse, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quisesse Deus, e eu teria morrido por ti, ó Absalão, meu filho. Então, amargo foi o resultado do pecado de Davi. Não ficou por isso mesmo. Dá para ver que o amor de Davi por Absalão era tamanho, a ponto dele querer morrer no lugar de Absalão, que queria o trono e a própria vida de Davi. Então Davi teve muitos problemas familiares, e aquilo que Deus falou por meio de Natã veio se cumprir lá no capítulo 18, 19 e 20. Tá? E aí pulando para o capítulo 24, que é o capítulo final do livro aí de 2 Samuel, é quando Davi vai errar de novo. Claro que existe muita discussão acerca, porque o erro de Davi ali é mandar fazer um censo, mandar contar o povo. Você também tem essa passagem lá em 1 Crônicas 21:1, dizendo que é o diabo, que tentou ele a fazer isso. Não fica muito claro por que não podia contar o povo, mas que não era a vontade de Deus e que houve uma desobediência de Davi. Se você tem o nosso material em mãos, lá na página 104, está elencado alguns possíveis porque Deus não queria que ele contasse o povo. Mas certo é que Davi errou em ter feito isso,
talvez queria se engrandecer, né? Talvez ele queria ir para alguma guerra que Deus não havia permitido, mas o fato é que ele desagradou a Deus contando o povo. Tá? E lá no capítulo 24, verso 10, Davi está reconhecendo o seu erro, que realmente não era para ter feito aquilo, Deus disse que não, e ele insistiu, por isso lá no capítulo 24, verso 10, Davi está reconhecendo o seu erro, e o coração de Davi o feriu, depois dele haver enumerado o povo. E Davi disse ao Senhor: pequei grandemente naquilo que fiz, e agora suplico-te, ó Senhor, retira a iniquidade do teu servo, quanto agi muito loucamente. Mais uma vez, o pecado vai ter uma consequência, mas dessa vez Deus vai se apresentar a ele e vai dar a Davi qual a opção de punição ele quer. E você vai ver lá no capítulo 24 ainda, que é o último capítulo do livro, lá nos versos 13 e 14, o profeta falando com Davi. Assim, Gade veio até Davi e contou-lhe e lhe disse: vir-te-ão 7 anos de fome na tua terra? É a primeira opção. Ou queres tu fugir 3 meses dos teus inimigos? Outra punição. Enquanto eles se perseguem? Ou que haja 3 dias de peste na tua terra? Agora, aconselha e vê qual resposta devo retornar àquele que me enviou. Então, o que Davi queria de punição pelo seu pecado? Né? E aí nós vamos ver Davi dizendo: não caia eu na mão de Deus, né, que é misericordioso. É melhor do que cair na mão dos homens. Então, ele escolheu a peste, e Deus mandou a peste para punir o povo, né? Para punir o reino por causa do rei. Veja, irmão, que Deus envia a peste. Ele mandou peste lá no Egito, mandou peste aqui por causa do pecado de Davi. E quando você vê catástrofes naturais, quando você vê pragas, como o tempo que nós estamos vivendo agora, né, a pandemia e tanta gente morrendo, é resultado do pecado do homem. Né? Deus mandando, é Deus permitindo, né, para punir, para ensinar, né, para que as pessoas se arrependam e se tornem a Deus, e dê o devido louvor e a devida adoração a Deus. E assim fez. Por um tempo veio peste, e o povo começou a morrer, até que Deus, né, se arrependeu, uma expressão aqui, que não, Deus não se arrepende, né, mas até que chegou o tempo que Deus decidiu não mais matar o povo. Né, estamos aguardando esse período. Né, e aí Davi vai fazer um sacrifício a Deus, né, ele é orientado a fazer o sacrifício a Deus, e ele vai até a eira de Araúna, né, e ali ele vai oferecer o sacrifício. Capítulo 24, verso 24. E o rei disse a Araúna: não, certamente desejo comprá-la de ti, mediante um preço. Tampouco oferecerei ofertas queimadas ao Senhor meu Deus, daquilo que não me custasse nada. Então Araúna queria dar ali sacrifícios para Davi, mas Davi falou: não, eu faço questão de pagar, não posso oferecer a Deus aquilo que não me custou nada. Né? E o livro de 2 Samuel termina com Davi fazendo o altar e oferecendo ali o holocausto ao Senhor, e o Senhor cessando essa peste. Ok? Então nós dividimos essa aula número 4 em 2 etapas. Espero que você tenha gostado, que de alguma forma você tenha sido edificado, tenha sido motivado, né, a voltar a ler e reler a história aí maravilhosa que a Bíblia narra sobre o rei Davi. Na próxima aula, parte 2, a gente vai para o primeiro livro dos reis de Israel. Eu aguardo você lá, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus, até logo.